De volta para mais um bloco do nosso O Perito Podcast, com a presença do meu amigo André Fornazaro, especialista em impermeabilização, consultor nessa área. Ele não gosta que chama, mas é uma sumidade na questão impermeabilização. Para quem não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. André, o nosso assunto agora é um assunto que todo mundo quer saber, procurando os pontos de infiltração. Na verdade, o que se quer sempre, o que me perguntam muito é: Ansel, eu preciso impermeabilizar todo esse pavimento térreo ou posso resolver a questão pontualmente? Então eu te pergunto, dentro desse assunto procurando pontos de infiltração, é possível, eu sei que é, mas por que a água, ela às vezes penetra num ponto, mas aparece em outro? Bom, Anselmo, é assim, você tem uma estrutura que está suportando a impermeabilização, que é uma estrutura de concreto, que é o normal que nós temos aqui no Brasil. Existem outros tipos de estrutura, mas aqui no Brasil o normal é fazer estruturas de concreto armado. Mesmo quando a estrutura do prédio é metálica, você tem uma laje de steel deck com concreto por cima, então é concreto. Essa parte horizontal. O que acontece? O concreto ele é feito por uma mistura de cimento, areia, pedra, a ferragem que corre dentro dele, e além dessa ferragem você ainda tem eletrodutos, se você tiver num pavimento térreo. Você quer dizer que não é um material único, é uma mistura de materiais ali no meio? Não, a estrutura não é homogênea. A estrutura não é homogênea. Então você tem uma laje com problema na impermeabilização, a água entra na estrutura por esse problema na impermeabilização. Aí, por baixo da impermeabilização, você tem a argamassa de caimento que está entre o concreto da laje e a impermeabilização, dando caimento para o ralo. Sim. Aí a água entra nesse ponto e ela vai encharcando essa argamassa do mesmo jeito que você encharca uma esponja de cozinha quando você abre a torneira com pinguinhos e ela vai encharcando essa esponja. Quando a esponja estiver saturada, ou seja, a capacidade de retenção de água da esponja for superada, cada gota que entra na esponja é uma gota que sai. Na estrutura da argamassa, você vai umedecendo essa argamassa com água, a argamassa vai saturando. Quando ela estiver completamente saturada, ela vai passar a água para o pedaço do lado e aí vai passar para o concreto. Quando essa água entrar no concreto, se a fissura que estava na argamassa não estiver posicionada no mesmo lugar que a fissura de uma fissura que tem no concreto, a água entra nessa fissura do concreto, anda por essa fissura do concreto pela força da gravidade e a água ela é preguiçosa, ela vai sair onde ela tiver menos resistência. Então a água pode sair a 1, 2, 5 metros. O meu recorde em 41 anos de trabalho com impermeabilização e água é a água entrando a 12 metros de distância do ponto que ela saiu. Portanto, onde a água entra, não quer dizer que a água saia. Aliás, invertendo o assunto. Onde a água está saindo, numa infiltração, num prédio, numa cobertura, numa casa, onde for, não quer dizer que ela está entrando naquele ponto. Mas André, a raiz e a razão disso aí é sempre fissuras ou pode ter alguma outra coisa que a gente não... Não, se você pegar, por exemplo, um eletroduto atravessando uma laje, se a fissura estiver em cima do eletroduto, a água pega o eletroduto e vai andando em volta do eletroduto, até encontrar o ponto mais frágil que esse eletroduto está próximo
que esteja próximo da parte da face inferior da laje, por exemplo. Aí tem uma outra coisa, porque a gente tem também, principalmente em apartamentos de cobertura, reclamação de que, olha, eu tenho uma infiltração e a água vem pelo lustre. Justamente, não é que ela está vindo pelo lustre. Ela vem pelo caminho do conduíte. Ela vem pelo eletroduto e ela pode correr em torno do eletroduto. Pior ainda, Anselmo, que ela não esteja nem por dentro do eletroduto, ok? Ela vem por fora do eletroduto. Só que como existe uma caixinha de fixação que você usa não só para passar o eletroduto, para passar os fios, o fio vem de um lugar e vai para o outro. E aí você tem na caixinha todos aqueles dispositivos para você prender o lustre. Aí a água vem e sai por dentro do lustre. O cara olha e, do ponto de vista externo, é como se a água estivesse saindo do lustre. Entendi. Mas não é isso, ela está correndo em torno do eletroduto. Eu lembro que você me falou uma vez que tem um pessoal, a manta estava colocada e tinha um pessoal trabalhando na fachada, num balancinho, e o balancinho caiu. Conta essa história aí. O que aconteceu foi que o pessoal estava desmontando a catraca do balancinho e, por ser um prédio muito alto, a fachada tinha muito cabo. Então a catraca era uma peça muito pesada. A obra já estava impermeabilizada. Era a catraca com o cabo todo enrolado. O cabo todo enrolado, os caras estavam desmontando o balancinho, estavam terminando o serviço na fachada. Aí o pessoal, ao desmontar o balancinho, deixaram a catraca cair em cima da área, já estava revestida com pedra Goiás. Com o piso todo já estava... Com o piso todo. O problema todo é que uma catraca de uma cablagem de uns 17 andares, ela fica uma coisa muito grande e muito pesada. E aí aconteceu um fenômeno muito curioso. De que altura caiu isso? Caiu de 1,5 metro, não, 1,5 metro, mas era algo como em torno de 100 quilos de cabo. 100 quilos de cabo de 1,5 metro dá uma baita de uma pancada. E aí aconteceu um fenômeno muito curioso que eu posso mostrar para vocês aqui. Temos aqui um pêndulo de Newton. E o que acontece? Tem a manta asfáltica, está aqui a manta asfáltica, ela estava coberta por um monte de coisa. Argamassa, pedra... Argamassa, piso acabado de granito. E o que aconteceu? Imagina que a catraca é esta primeira bolinha aqui. A catraca vem aqui e dá aquela pancada no revestimento inteiro. A última bolinha é a manta asfáltica. A manta asfáltica está apoiada na laje. Tomou a pancada lá de cima, a pancada vem, a onda de choque vem, bate na manta. A estrutura de concreto, que é a nossa mesa aqui, reflete a pancada, porque o concreto não permite que haja deformação. E aí volta a pancada para cima. Quando ela volta para cima, transmite novamente o esforço. Então a pancada que foi 100 quilos de 1,5 metro, ela pega e voltou menos de 100 quilos, mas a onda de choque é a mesma. E aí a manta trincou, ficou trincada. Aí o pessoal chamou a gente depois de 6 meses da obra entregue que tinha um vazamento. E a gente demorou mais 6 meses para achar o vazamento, porque nós estávamos com a área vazando a 8 metros de distância onde estava a trinca. André, pelo que eu estou entendendo, vamos pegar aqui o exemplo das bolinhas, tá? A catraca caiu, vamos parar aqui as bolinhas. A catraca caiu na posição da primeira bolinha. Sim. Fez um esforço. Sim. Então, trincou a manta, só que a manta, essa onda de choque que você falou, ela se transmitiu por uma certa distância, assim como a força da bolinha do primeiro movimento se transmite para a última e é a última que vai fazer o movimento. É isso que você está dizendo? A onda de choque, vamos imaginar que a impermeabilização está aqui em cima da laje com argamassa de caimento. Você tem em cima da manta, você tem argamassa de proteção mecânica, argamassa de assentamento da pedra, e você tem a pedra, que no caso era uma pedra Goiás. Então você tem todo um revestimento. A catraca caiu em cima da pedra, a pancada foi na pedra, a onda de choque foi, venceu as várias camadas, chegou na laje, a laje é inelástica, porque é concreto, mandou de volta a pancada. Eu acredito que pelo peso, pelo esforço, você tem
só com o peso e esforço já seria suficiente para isso. Eu só estou querendo ilustrar para vocês que quando vocês estiverem fazendo qualquer trabalho em cima de impermeabilização, as pancadas que o material sofre por causa do revestimento em cima dele tem que ser levadas em consideração, porque tem que ser tomado muito cuidado, porque a primeira pancada, por exemplo, está aqui para remover uma pedra e a impermeabilização está por baixo de todas as várias camadas. Você vai ter uma onda de choque e você pode danificar uma impermeabilização. Eu estava entendendo que o fato do choque ser num ponto e o ponto da infiltração ser distante daquele ponto é porque a onda de choque ela tinha caminhado horizontalmente até o ponto. O que você está me explicando é o seguinte, que vamos dizer que essas bolinhas estivessem uma em cima da outra. É isso, não a ideia é essa. A ideia é essa. Então a onda de choque ela vai se transmitindo até chegar no concreto, o concreto manda de volta para cima e daí que trinca. E daí, provavelmente nesse caso, Ansel, como era 100 quilos e 1,5 metro de altura mais ou menos, a pancada foi suficiente para quebrar, para cortar, para trincar a manta. E numa distância grande, porque a água caminhou... Não, e esse detalhe não, ela trincou aqui, trincou no local onde ela sofreu a pancada, a água entrou dentro da argamassa de regularização, pegou uma falha na estrutura, pegou um ponto frágil da estrutura, que eu falei que a estrutura não é homogênea. Sim. Entrou por esse ponto e saiu andando. E só para esclarecer, eu só descobri que o vazamento estava lá, pessoal, porque eu fui para a obra e encontrei com o mestre da obra e o mestre falou: "Ô, engenheiro, aqui nesse lugar caiu uma catraca." Aí eu pedi pro oficial abrir lá e achei o lugar, que eu já estava há 6 meses procurando o que estava acontecendo. Se não tivesse essa informação, você nem ia saber onde procurar. Não, eu não ia conseguir descobrir. Ia ser... Foi realmente uma sorte ter encontrado com o mestre lá e ele ter comentado comigo que tinha caído uma catraca lá. Aí eu posso te chamar de Sherlock Fornazaro ou não? Olha, Sherlock Fornazaro não, mas sortudo Fornazaro pode, porque se o mestre se eu não tivesse encontrado com o mestre, nada feito. Legal, bacana. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu um dia li uma coisa, de um artigo a seu respeito, li um artigo seu numa revista sobre essas questões e me chamou muito a atenção, primeiro me chamou a atenção pelo nome que eu vi, depois pelo fato, que é teste de estanqueidade sem a utilização de água. Explica isso aí, é uma novidade. Eu não sei há quanto tempo existe isso, mas nos meios dos condomínios tal, sempre que se fala em teste de estanqueidade, é deixar uma lâmina d'água por 72 horas para ver se tem infiltração. O que é o teste de estanqueidade sem o uso da água? Olha, Céu, como eu já falei antes, eu sempre procurei vida inteligente na face da impermeabilização. Eu não me conformava que tudo que a gente faz na impermeabilização, quando você tem um problema, a solução é talhadeira e marreta. Eu não me conformava. E aí eu comecei a procurar formas de trabalhar com inteligência e equipamento. E aí eu, procurando, descobri que existiam equipamentos que faziam testes de estanqueidade aqui no Brasil e lá fora. Tecnologias completamente diferentes, mas que usavam o mesmo princípio básico. O que acontece? Toda impermeabilização asfáltica é isolante elétrica como uma segunda característica. E essa isolação elétrica das mantas asfálticas e de outros materiais de impermeabilização, porque existem materiais de impermeabilização que são condutores de energia elétrica, que o pessoal que tem essas tecnologias descobriu quais são. Mas essa característica dos materiais de impermeabilização de ser isolante elétrico permite que se utilize equipamentos para, através da fuga de eletricidade desses equipamentos, que esses equipamentos criam, você descobrir onde estão as falhas na impermeabilização. Então, se você tiver uma laje impermeabilizada com uma manta asfáltica, por exemplo, que é um material bem comum e encontrado aqui no Brasil facilmente. Quando a gente tem uma manta asfáltica revestida com alumínio, que nem isso aqui, que nem essa aqui, essa amostra que eu peguei,
Aliás, tomem cuidado, viu, pessoal? Uma manta fininha, que nem isso aqui, não pode ser considerada uma manta asfáltica. Isso aqui é para vocês entenderem o que eu estou falando do alumínio. Esta manta aqui é aquela manta que é vendida para fazer reparos em telha, viu? Tomem cuidado. Uma manta asfáltica tem que ser parruda que nem essa daqui. Não pode ser fininha. Se for fininha, vocês estão... É só para emergência do sábado para o domingo. Na segunda-feira tem que ter uma manta boa. Então, esta manta asfáltica aqui, ela tem uma superfície aluminizada. Essa superfície aluminizada é condutora de energia elétrica. Então, isso daqui, por exemplo, impede que eu utilize equipamento, ok? Então, estou descartando essa manta aqui para vocês entenderem. Deixa eu jogar fora aqui, passa, dá para mim. Vamos lá. Então, eu tenho uma manta asfáltica que é condutora de energia elétrica. Desculpe, isolante de energia elétrica. Muito bem. Essa também não permite? Não, essa aqui ela segura a água e ela permite que a gente faça o teste. Então, vamos deixar então. Os equipamentos, eles partem do princípio que os materiais asfálticos e vários outros materiais de impermeabilização não são condutores de energia elétrica. E se você tiver uma perfuração neles, é feita uma ligação. Vamos lá, ver se eu consigo usar a produção aqui. Eu tenho uma laje impermeabilizada, tá aqui. Produção, dá para ver aqui, produção? Pode ser aí, que eu vejo naquela câmera lá. Perfeito. Então, você tem uma laje impermeabilizada, tem manta asfáltica em cima dela, eu venho com o equipamento, conecto um terminal aqui no concreto, aterro ela e depois eu passo o equipamento por cima da impermeabilização. Se houver uma perfuração, esse equipamento desse tipo, que é uma tecnologia chamada Holiday Detector, ele apita e solta uma faísca de arco voltaico, porque eu vou estar conectando o terminal da máquina com o concreto da estrutura. André, nós temos então um vídeo que mostra exatamente essa varredura que você faz e que onde tem as falhas da manta, fecha o circuito, porque a corrente vaza. Você pode ligar, acoplar isso numa sirene que dá um barulho, exatamente, para te chamar atenção, etc. Vamos ver esse vídeo? Ok. Lembra agora, né? Só para explorar as coisas aqui. Pelo que vocês viram, então, esse é o equipamento com a tecnologia Holiday Detector, porém ele tem uma única limitação. Ele só pode ser utilizado em cima da impermeabilização. Ele não permite que a gente faça testes em cima do revestimento. Existem tecnologias de fazer teste que são possíveis de ser utilizada em cima da impermeabilização e, num segundo momento, ela pode ser utilizada em cima do revestimento. Para isso, a gente tem que montar um circuito elétrico provisório. Era essa a minha pergunta. Então vamos supor assim, esse aí, eu posso usar esse método que a gente viu aqui no vídeo para fazer um teste de estanqueidade da manta. A manta foi aplicada, a manta está lá ainda exposta, né? Eu pego e faço o teste antes da proteção mecânica. Certo. Tá? Bom, numa segunda situação, eu tenho um vazamento, eu tenho uma infiltração e eu quero usar esse método para descobrir onde está a infiltração, por onde que a água está penetrando. Bom, aí eu tenho o piso já colocado, então eu não posso usar esse método? Não. Ou tem algum outro... Esse método que a gente viu, o vídeo, ele só pode ser aplicado em cima da impermeabilização. Existe uma outra tecnologia que pode ser aplicada em cima do revestimento. Ela permite que se encontre as perfurações com uma precisão muito boa. Ela só padece de um problema. Como a gente não está trabalhando somente em cima da impermeabilização, a gente pode ter interferência do próprio material do piso. Dos materiais de piso, ou uma vez eu peguei um problema em que eu tinha uma fachada que próximo da laje do revestimento cerâmico, nós tínhamos uma
fachada com uma areia especial. E essa areia especial era condutora de energia elétrica. E aí, no mesmo caso daquela manta, a manta aluminizada, aquela que você lançou, que já não está mais conosco, já foi desta para melhor. Exatamente. Então eu tinha uma interferência muito grande e não conseguia resolver nada. Um outro problema, Ansel, é se eu tiver, por exemplo, no estacionamento de um shopping center. O estacionamento de um shopping center, normalmente o piso de concreto tem uma armadura metálica para reduzir fissuração, etc, etc, etc. Essa armadura metálica do estacionamento do shopping center também interfere no teste com o equipamento que permite que se teste por cima do concreto. Deixa eu fazer uma pergunta. E você é muito chamado você é chamado assim muitas vezes para fazer esse tipo de teste de estanqueidade com essa aparelhagem que você tem? Olha, como você mesmo falou, os testes de estanqueidade com equipamento são uma novidade no Brasil por desconhecimento, única e exclusivamente por desconhecimento. Eu conheço essas tecnologias dos anos 90 para cá, ok? Porém, como a nossa norma só preconizava a utilização do teste de lâmina d'água, foi pouco desenvolvida a aplicação dos outros sistemas. Isso não está normatizado ainda? Vai ser normalizado na próxima edição da norma 9575. Vai ser normalizado na próxima. Vai entrar essa história de teste de estanqueidade com corrente elétrica. Vai entrar o teste de estanqueidade com equipamentos. É mais genérico ainda, com equipamentos. Então, e esses equipamentos que eu descrevi para você estão contemplados nisso. E a pergunta que eu te fiz, você é chamado muitas vezes para fazer esse tipo? Não, eu sou chamado uma vez por mês para fazer uma vez por mês é o que... Isso é bastante para fazer teste de estanqueidades do jeito que o assunto não é conhecido. E se você é chamado várias vezes assim... É uma vez por mês. E mesmo assim, muitas vezes não se concretiza. O negócio não se concretiza. Eu quero dizer o seguinte, que não dá para viver disso ainda. Não. Mas não é uma coisa assim que está cada vez mais sendo implantada, né? Isso... Eu te confesso que eu fiquei muito satisfeito quando eu consegui, recentemente, fechar uma consultoria com uma construtora em que a gente fez o teste de estanqueidade com esse equipamento que permite que a gente trabalhe com revestimento. Eu fiz numa obra nova, porque também é possível fazer o teste de estanqueidade com equipamento numa obra nova. Você monta o circuito, você testa a área toda e o circuito ficou residente dentro da estrutura do prédio. Ficou lá mesmo? Isso, aqui que a gente fez. Para testes futuros. Então, a gente programou de uma determinada maneira, em cada trecho do circuito, em cada trecho, que são vários andares, em cada andar ficou um espaço com uma caixinha de passagem elétrica, que tem a cablagem lá dentro, e aí, se eles tiverem problemas futuros, a gente vai lá com o equipamento, liga lá e conecta na caixinha, liga o equipamento e já está instalado. Então eu não preciso nem me preocupar em instalar. A gente precisaria de uma construtora que fosse previdente, que tivesse esse interesse em resolver as coisas futuras, o que não é uma constante, porque o que eu mais vejo são construtores totalmente despreocupados com a manutenção futura daquela edificação. Talvez ele tenha instalado isso com você pensando na própria preservação dele mesmo. Se um dia eu for chamado, eu tenho uma facilidade para mim, mas não, com certeza não pensou na facilidade que o condômino, que o síndico, ou enfim, o ocupante final daquela edificação, nessa facilidade que ele teria para achar vazamentos. Só para a gente encerrar o assunto, me fala uma coisinha. Para impermeabilização de jardineiras, esse método aí tem alguma coisa especial? Não, é só deixar dentro da jardineira. É só deixar. Eu uma vez estava fazendo uma consultoria num prédio que tinha problema de vazamento, e eu tinha uma jardineira que tinha 1,20 m de terra. E eu passei o circuito em cima da terra 1,20 m, né? E eu te confesso que fiquei admiravelmente surpreso com o desempenho do equipamento. Foi que bom? Eu ainda achei um buraco quando estava com 1,20 m. E eu falei pro pessoal da obra,
tá com um problema aqui dentro da jardineira. Era uma piscina, a piscina vazava desbragadamente, aí a gente pegou e testou a piscina. O que você acha que eu achei dentro da piscina? Chuta. Não tinha vazamento! Na piscina não tinha, mas tinha na... Aí tinha uma jardineira do lado da piscina. Com vazamento. Aí tinha 1,20 m de terra, a gente montou o circuito. Eu montei o circuito de desespero. Porque depois que você faz um teste em uma piscina com 5 de largura por 30 de comprimento... Você vai atrás de onde tem água e lá não tinha. E aí a engenheira estava morrendo do coração, o dono da consultora queria se suicidar, estava todo mundo desesperado. E eu, mais preocupado ainda, porque o que eu vou contar lá em casa, como dizia o Silvio Luiz quando ele radiava futebol. O que eu vou contar para os meus filhinhos? Né? Eu não sabia como eu sair da parada. Aí eu falei... Então, apelei pro bom senso. Eu fiz o circuito na jardineira, botei o circuito na jardineira, testei a jardineira, dava um baita sinal de fuga de campo elétrico. Aí eu cheguei para a engenheira e falei, pelo amor de Deus, abre a jardineira. Quando ela abriu a jardineira, brincando do que a gente falou das plantas asfaltófagas, tinham feito uma besteira gigantesca, não fizeram proteção mecânica nas paredes da jardineira e as raízes das plantas que estavam no jardim, que tinham umas palmeiras meio grandes, etc., estavam dentro da manta asfáltica, e por isso que quando aguava a jardineira, vazava, a água andava, saía embaixo da piscina, que era vizinha, e enganava a gente. Enganava todo mundo. Temos mais uma pergunta vindo de um internauta. A pergunta vem do Vando Agostinho de Jundiaí. Ó, mais um questionamento para o meu amigo André. O Vando pergunta o seguinte: é possível que uma impermeabilização apresente defeitos, mesmo tendo passado no teste de estanqueidade? Bom, vamos responder a pergunta do Vando, complicando mais ainda a vida do Vando. Certo? É o seguinte, Vando. Só um minutinho, não complica muito porque eu não quero perder o meu internauta espectador do programa. Não, você não vai perder, você não vai perder. Ele vai receber uma informação totalmente positiva. Vai complicar a vida dele, mas vai estar positivo. É o seguinte, quando você faz um teste de estanqueidade com água, você precisa que a água atravesse a falha na impermeabilização, atravesse a argamassa de regularização e atravesse a estrutura de concreto em 3 dias, que são o mesmo que 72 horas preconizadas pelo teste. Se a água não atravessar tudo isso em 72 horas ou 3 dias, ela não vai aparecer. Então, a pergunta do Vando, se é possível uma impermeabilização apresentar defeitos tendo passado no teste, Vando, é o seguinte, ela já estava com defeito, ela não apresentou defeito, ela vai apresentar vazamento e infiltração. O defeito ela já tinha, o teste de água não pegou. Se você faz um teste com equipamento, você pode pegar isso de uma maneira tranquila, porque se tem a falha, se você tem ou fuga de arco voltaico ou fuga de campo elétrico, você pega esse defeito. Então, você passando equipamento, você detectaria que existe um problema. Eu vou te simplificar a tua resposta. Existem 2 coisas aqui: a entrada da água, o defeito, e a saída da água, a consequência. Sim. Então, o teu teste com a utilização do campo magnético, etc., ela mostra onde está o defeito, ao ponto que, ao contrário do teste de estanqueidade com água, que mostra a consequência do defeito. O mais grave ainda, Ansel, que se a água não tiver tempo de atravessar a estrutura inteira em 3 dias, nas 72 horas, ela não vai mostrar nem a consequência. Vando, eu acho que está respondida a sua pergunta. Tá? Eu acho que o nosso método que a gente está apresentando aqui tem uma série de vantagens e até certo ponto minimiza a possibilidade de acontecer isso que você está falando. André, para encerrar,
a dica de hoje para o nosso amigo síndico, internauta, ouvinte e telespectador? Olha, pessoal, é o seguinte, quando a gente está mexendo com impermeabilização, que é responsável por 66% dos problemas na construção civil no Brasil, vocês têm que sempre pensar de uma forma completamente aberta. Aquele exemplo que eu comentei, que a piscina tinha um vazamento embaixo dela e que a água vinha da floreira, só foi possível eu pensar isso porque eu falei, pô, se a piscina não está vazando, se eu testei a piscina e não está vazando e tem alguma coisa vazando e não era pouco que vazava, então tinha que vir de fora da piscina. Então eu fui para a floreira. O que eu tenho em volta? O que eu tenho em volta? Então, impermeabilização não é para desculpar ninguém, não é aquela história, tá vindo. Não é para desculpar ninguém. Mas na impermeabilização, a gente tem que ter uma visão totalmente ampla, porque você pode ter um problema, como eu tive para testar, eu descobri que era na floreira. Você pode ter um problema, como eu já mencionei em outra ocasião, que a água vinha de 12 metros de distância, ou no exemplo da catraca eu falei que vinha de 8 metros de distância. Tá aí, é fácil. Né? Você teve que ir atrás, perguntando para o mestre o que aconteceu aqui, etc., para descobrir que teve uma queda de uma catraca que ocasionou todo o problema. Exatamente. Então, na impermeabilização, a gente tem que estar com a cabeça completamente aberta, porque os problemas que acontecem não quer dizer que tá vindo daquele lugar, já falei, onde a água sai não é onde ela entra, e pode vir de outras coisas completamente fora de imaginação da gente. A gente fica pensando que é só uma coisa e é completamente diferenciado. Então, você imagina então um problema de um vazamento, vai ter 3, 4 engenheiros fazendo um brainstorm sobre cada um vai chutar uma coisa que pode acontecer para poder poder concatenar uma ideia. Se for um pessoal especializado e o problema for muito grave, é mais complicado ainda. Chegamos então ao final de mais um O Perito Podcast, agradecendo muito a tua presença, André, foi muito bacana ter você aqui, mas não acabou ainda. Diretor, por favor, todo nosso entrevistado ganha um brinde especial, por favor. Estou devidamente encanecado, estou satisfeito. É uma caneca do programa O Perito. Muito obrigado. Tome seu cafezinho, seu café da manhã, não sei o que você gosta de tomar de manhã, mas é muito bom. A caneca, ela conserva o calor, é um bom isolante térmico, ela conserva o calor. E ela não vaza! E ela não vaza, principalmente isso, ela é impermeável, nem precisa fazer teste de estanqueidade nela, tá? Obrigado. Para todos vocês, não esqueçam, se gostou, compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso programa, se inscreva no canal e clica aqui no sininho para você receber notificação de programas novos. André, alguma palavra final? Eu só queria agradecer a você, a toda a sua audiência, e dizer que impermeabilização é uma das coisas mais apaixonantes que existe. Ao mesmo tempo, ela não é apresentada na faculdade, ninguém, por enquanto, pode dizer que consegue ter informações da parte técnica por conhecimento na faculdade. Mas a gente resolve isso aqui no nosso programa. Sem dúvida, esse é o objetivo. Tá? Muito obrigado. Obrigado a todos vocês e até a próxima.